A ciência é incrível. Pode nos curar de muitas doenças, nos mandar para o espaço e também pode criar substâncias incríveis, que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Desde um sólido que derrete em suas mãos até um material que pode ajudar a construir um elevador espacial. Eis aqui as 10 substâncias mais bizarras já criadas pelo homem. Número 10. Glow-E. Glow-E é uma fonte de luz que não precisa de eletricidade. Isso porque é feito de bactérias que emitem luz. Para isso, a empresa modificou geneticamente a bactéria para que ela fosse bioluminescente. Essa bactéria contém genes que são encontrados na lula bobtail havaiana. Cada lâmpada de luz Glow-E tem uma casca transparente com nutrientes e oxigênio. O resultado é uma luz verde azulada. Segundo a empresa, eles querem oferecer uma solução que reduz a poluição luminosa. O legal do Glow-E é que a luz pode assumir qualquer forma. Portanto, pode ser usado como um adesivo de janela ou como uma lâmpada convencional. O problema é que as luzes funcionam por apenas 3 dias e têm o potencial de ajudar na propagação de infecções bacterianas prejudiciais. Imagine se as pessoas fossem infectadas, se transformassem em zumbis e andassem por aí com os olhos brilhantes, tipo os zumbis do Call of Duty. Mesmo assim, a empresa já está fazendo protótipos para exemplares mais duradouros. Vai ser bem interessante ver o desenvolvimento dessa tecnologia no futuro. Número 9. Gálio. O gálio é um metal bastante incomum. Os mais inteligentes vão saber que ele se trata, na verdade, de um elemento natural, e não algo feito pelo homem. Nós o descobrimos, não o inventamos. Ainda assim, é tão legal que a gente precisava incluir nesse vídeo. Em baixas temperaturas, é um metal duro e quebradiço, mas em temperaturas superiores a 29,76 graus Celsius, torna-se líquido. Isso significa que, se você colocar em suas mãos, ele derrete em uma poça brilhante, uma espécie de gelo metálico. Esse metal é usado principalmente em coisas como circuitos eletrônicos e semicondutores. Se você estiver interessado, pode facilmente comprar um pouco de gálio online por cerca de R$ 150 o quilo. Mas tenha cuidado com ele. O gálio pode danificar outros metais, especialmente se eles já estiverem um pouco desgastados. Veja o que o gálio pode fazer com um iPhone arranhado nesse vídeo. Poucas horas depois de derramado, o iPhone está completamente destruído. Então, que isso sirva de lição. Se for brincar com galho, é melhor deixar eletrônicos bem longe dele. Número 8. Teia de aranha artificial. Você já sonhou em ser o Homem-Aranha? Então o seu sonho pode estar um passo mais perto de se tornar realidade. Isso porque as pessoas estão trabalhando para produzir em massa seda artificial de teias de aranha. E para que isso? Você deve estar se perguntando. Bom, caso você não saiba, a teia de aranha é um dos materiais mais resistentes que existe. É 5 vezes mais forte que o aço. Se um fio de aço fosse tão fino quanto a seda de uma teia de aranha, seria 5 vezes mais fácil de destruir. Nós só podemos rasgar a teia de aranha porque ela é muito fina. O único problema é que é difícil produzir ela em grandes quantidades. Os cientistas vêm tentando produzir seda artificial de aranha já faz algum tempo. Mas só recentemente, no entanto, as pessoas fizeram algumas descobertas. Por exemplo, uma startup japonesa chamada Spiber. A empresa conseguiu decodificar o gene responsável pela criação da seda da teia. Agora, eles desenvolveram uma bactéria que pode criar seda de aranha rapidamente em apenas 10 dias. Eles esperam usar a seda para muitas coisas, desde roupas até viagens espaciais. Eles também têm um protótipo de assento de carro que melhoraria a segurança, devido ao alto potencial de absorção de choque da seda. E o melhor de tudo é que eles não precisam usar nenhuma única aranha para fazer isso tudo. Número 7. Nanoestruturas de carbono. Essa substância é capaz de muitas coisas. Aqui estão 2 exemplos. Pode ser usado para curar o câncer ou para construir um elevador para o espaço. Parece interessante, não é? Essa fibra sintética também é conhecida como nanofilamentos de diamante. É composto por átomos de carbono dispostos em uma estrutura em zigue-zague. São criados comprimindo o benzeno líquido a uma pressão extrema, 200.000 vezes a pressão do ar na superfície da Terra. Ele mede apenas 3 moléculas de carbono de diâmetro, sendo 20.000 vezes mais fino do que um único fio de cabelo humano. Não se deixe enganar pelo tamanho. A substância é um dos nanomateriais mais rígidos e fortes já desenvolvidos. É por isso que poderia ser usado para criar um elevador espacial, porque seria forte e ainda assim leve o suficiente para essa tarefa. Você não poderia fazer o mesmo com o aço, porque eventualmente o aço iria quebrar com seu próprio peso. Ainda temos muito que aprender sobre nanofilamentos, já que eles só foram descobertos em 2014. Mas esperamos que algum dia esse material nos ajude a fazer o passeio de elevador mais incrível de nossas vidas. Número 6. Bacillafila. O concreto está em todos os lados hoje. Ajudou a construir cidades inteiras, de prédios a pontes e estruturas incríveis como represas. Mas convenhamos que consertar concreto é um processo demorado e caro.
A produção de concreto também cria uma boa quantidade de poluição no mundo. É aí que entra Bacilla phylla. É uma bactéria geneticamente modificada projetada para reparar rachaduras no concreto. Foi desenvolvido em 2010 por um grupo de estudantes universitários. Bacilla phylla é uma grande criação porque pode prolongar a vida útil do material ao qual é aplicado. A bactéria é projetada para ser pulverizada perto das fissuras no concreto. Lá, ela começa a germinar. Assim que atinge o fundo da rachadura, produz uma mistura de carbonato de cálcio e cola bacteriana. Essa mistura une a estrutura novamente, o que seria incrivelmente útil em áreas sujeitas a terremotos, reduzindo o custo de reconstrução. Uma invenção bem engenhosa e criativa de um grupo de universitários. Número 5. Starlight. Starlight é uma substância misteriosa, inventada pelo químico amador britânico e cabeleireiro Maurice Ward durante as décadas de 1970 e 80. Dissemos misteriosa porque ninguém realmente sabe do que é feita, apenas que pode suportar o calor extremo. Ganhou uma grande popularidade depois que foi ao ar em 1990, no programa de tecnologia da BBC, Tomorrow's World, onde revestiu um ovo, protegendo-o do calor de um maçarico, para que pudesse ser aberto sem estar cozido. Em testes, o Starlight foi declarado capaz de suportar um feixe de laser que poderia produzir uma temperatura de 10.000 graus Celsius. Aparentemente, Ward negociou com o Departamento de Defesa britânico, a Boeing e até mesmo a NASA, que queria usar o material em seus projetos, mas ganhou a reputação de ser um cara impossível de negociar, pois pedia 1 milhão de libras por dia, passando depois para 10 milhões de libras. Infelizmente, ele morreu em 2011, sem nunca comercializar ou patentear o seu material revolucionário. Na verdade, apenas seus parentes mais próximos sabem sobre a composição da Starlight. Mesmo assim, suas propriedades foram replicadas com sucesso. O youtuber Nighthawk Light criou material semelhante em 2018. Ele usou amido de milho, bicarbonato de sódio e cola PVA. Após a secagem, o material endurecido cria uma pequena camada de espuma de carbono na superfície quando exposto a altas temperaturas, isolando o material de transferência de calor. Número 4. D3O. À primeira vista, o D3O parece uma massa laranja qualquer, mas na verdade é algo que pode salvar a sua vida. Veja só, o D3O é um gel de absorção de choque, cujos ingredientes exatos são segredo comercial. Parece gelatinoso quando você mexe nele, mas endurece rapidamente sob qualquer impacto. Essas substâncias são conhecidas como fluidos não newtonianos. Dê uma olhada nesse vídeo, por exemplo. Veja o que acontece quando você toca levemente. Agora veja como ele reage quando é atingido com muita força. Endurece bem rápido, protegendo a pessoa. O D3O começou o desenvolvimento em 1999, mas só terminou em 2005. É feito de moléculas que se movem livremente quando sob leve pressão, mas se unem fortemente quando são repentinamente impactadas. O que há de especial no D3O é que ele é particularmente sensível à velocidade com que as coisas se movem, resultando em um material macio, que tem grande absorção de choque e propriedades de resistência ao impacto. A substância se tornou popular depois de ser usada por atletas de esqui como proteção para as canelas e antebraços durante os Jogos Olímpicos de Inverno em 2006. Agora, ele é usado em uma variedade de produtos diferentes, de palmilhas de sapatos até equipamentos militares. Ele também pode ser usado para proteger produtos eletrônicos, o que parece uma ótima maneira de evitar quebrar a tela do seu telefone, se você é desses que deixa cair sempre. Número 3. Massinha magnética. É muito legal brincar com esse negócio. Ele pode ser dobrado, moldado, repuxado e esticado como uma massinha normal, mas a massinha magnética pega a massinha normal e eleva em várias vezes a sua diversão. Basta mover um ímã perto dela, e ela vai parecer que tem vida própria. Isso porque a massa é infundida com milhões de minúsculas partículas magnéticas microscópicas dentro dela. Os minúsculos ímãs internos são um pó fino, como o óxido de ferro. Usando ímãs fortes, você pode carregar partículas na massa para pegar objetos, mas isso não é a coisa mais legal que pode fazer. Se você colocar perto de um ímã bem forte e filmar em time-lapse por cerca de meia hora, vai ver ela engolindo o ímã como se fosse um monstro. Apenas ímãs extremamente fortes, como os ímãs de neodímio, serão engolidos por esse monstrengo. À medida que os minúsculos ímãs alinhados aleatoriamente na massa se realinham, são atraídos para novas áreas do ímã que engolfam. Embora pareça mesmo um monstro magnético, a parte mais legal é que ela é totalmente segura e não tóxica. Número 2. Material ultra hidrofóbico. Agora, essa é uma boa notícia para aqueles que costumam derramar água no sofá todos os dias. Os cientistas estão cada vez mais perto de produzir superfícies totalmente impermeáveis. Eles se inspiraram em superfícies que são encontradas na natureza, como a folha de lótus. Mas então, como isso é feito?
Criando um revestimento com nanopartículas de óxido de alumínio, essas nanopartículas tornam as superfícies mais ásperas, repelindo a água. Os resultados são fantásticos. Confira o vídeo do Ultra Everdry, um produto que repele água e óleos. Veja como esse papel reage com o líquido. Parece um efeito especial de um filme, mas é o resultado de revestimento à prova d'água. As fotos comparativas também são incríveis. Observe a diferença entre um lenço revestido e outro não. O líquido praticamente não afeta o segundo. As aplicações para isso são muitas. Por exemplo, pode ser usado para proteger veículos de coisas como a neve. Também pode ser usado para revestir dispositivos médicos, ajudando nos procedimentos. E também pode ajudar a prevenir manchas em toda a sua casa. Isso também é um feito e tanto. Outro revestimento semelhante está sendo licenciado pela Samsung para seus próximos telefones. É um revestimento de vidro super hidrofóbico, à prova d'água e anti-reflexo. Então, quando você estiver no chuveiro e uma música que você odeia tocar, você pode simplesmente mudar a música no seu telefone, sem precisar secar os dedos primeiro. É mais uma tecnologia incrível que torna as nossas vidas um pouco mais fáceis. Número 1. Aerogel. O aerogel é incrível. É o sólido mais leve do mundo, inventado em 1931, substituindo o líquido dentro de um determinado gel por um gás. O aerogel pode ser feito de vários materiais diferentes, mas a variação da sílica é o tipo mais comum. Possui apelidos como fumaça azul ou nuvem congelada. Também se parece com o holograma de um filme antigo. Esse gel é composto principalmente de ar, e é por isso que é tão leve. Mas não é só isso. Também é excelente para repelir o calor. Dá pra ver isso aqui, protegendo uma flor de ser queimada. Curiosidade: a criação do aerogel foi resultado de uma aposta entre dois cientistas sobre quem poderia substituir o líquido em gel por gás, sem causar encolhimento. E essa aposta valeu muito a pena. O aerogel tem sido usado para coisas como coletar poeira da cauda de um cometa e criar roupas que podem proteger as pessoas do calor extremo. Então, em 2013, cientistas chineses criaram o aerogel de grafeno, um novo tipo de aerogel mais leve. Esse aerogel é 7 vezes mais leve que o ar. A razão pela qual ele não flutua é porque é extremamente poroso e o ar preenche os buracos dentro dele. Se o ar fosse sugado como se fosse um aspirador, ele iria flutuar. As fotos parecem montagens, mas são completamente reais. Você pode ver ele aqui sendo sustentado pelos caules de uma flor, ou aqui, sendo sustentado por uma única pena. O aerogel de grafeno foi criado usando uma nova técnica. Envolve soluções de liofilização de nanotubos de carbono e grafeno, criando esse novo tipo de esponja de carbono. O material também é muito forte e elástico. Os cientistas esperam usá-lo como uma forma de limpar derramamentos de óleo. Isso porque repele a água e absorve o óleo. É muito bom nisso, na verdade. Pode absorver 900 vezes o seu próprio peso em óleo. Não só isso, mas também pode ser reutilizado. Você pode torcer o óleo e usá-lo novamente para absorver mais. Parece uma solução ótima para um problema horrível. E aí, qual dessas substâncias mais te impressionou? Qual seria a mais útil para você? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!